A todos. Opa. Boa noite a todos. A leitura do livro de hoje é do livro Paz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Fé e vida. Por mais que sofras, guarda a fé em Deus e segue adiante, no caminho que a vida deu a trilhar. A própria natureza é um livro de confiança na providência divina. O sol continua brilhando. Não percas o otimismo. O trabalho é uma bênção. Age construindo. Quem serve aos outros semeia paz e alegria para si mesmo. Não lastimes o inevitável. Se arraste, recomeça e empreitada de ação na qual te compromete. Não te lamentes, nem reclames. Não creias em vitória do bem, sem árduos problemas a resolver. Aconselha-te com a paciência em qualquer dificuldade. Convença-te de que a dor é sempre renovação para o bem. Evita os assuntos infelizes. Fala auxiliando em favor da tranquilidade e da elevação. Aprende simplicidade, para que não te vergues ao peso de bagagens inúteis. Perdoa sempre. Auxilia os outros, sem a preocupação de receber o amparo alheio. Tudo aquilo que fizermos agora será aquilo que colheremos depois. Ninguém conquista a láurea do aprimoramento pessoal no transcurso de apenas um dia. Não reclame dos companheiros ainda inadaptados a entender o amor infinito do Cristo. Asas de anjos quando estão aprendendo a caminhar. Que todos tenham uma boa palestra, que assim seja. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, sintam-se todos abraçados, envolvidos por essa atmosfera salutar, carinhosamente preparada pelos nossos amigos espirituais, mensageiros diretos do nosso querido irmão mais velho, o Mestre Jesus. Então vamos, por alguns minutos, abandonar da mente as atividades corriqueiras da vida, as contingências do homem terrestre e nos envolver de coração e alma no ambiente que nos encontramos, nessa casa espírita, para vivenciar o ser espiritual e eterno que somos. Nós agradecemos o Mestre Jesus pelo convite a estarmos aqui reunidos para aprendizados, que a luz da mensagem de hoje ilumine nossos caminhos, que facilite nossos passos, nossas relações, nossa vida e que traga paz em nossos corações. Que assim seja. Então, para a mensagem da noite de hoje, a nossa amiga Matilde Tenfen,
do Centro Espírita Luz e Esperança, da cidade de Braço Norte. Então, Matilde, fica à vontade. Obrigada. Vou levantar um pouquinho mais, né? Boa noite a todos. Feliz e agradecida por poder estar aqui com vocês novamente. A última vez que estive aqui, não sei se estão lembrados, falei sobre a parábola das 10 virgens. E hoje, novamente, trago para a noite de hoje, para a gente estudar, conversar um pouquinho sobre a parábola dos talentos. Então, o meu objetivo, e com certeza o objetivo da espiritualidade de Deus, de Jesus, que a gente saia daqui percebendo o quanto nós somos talentosos e o quanto recebemos de amparo para que esses talentos aflorem em nós, né? Nos proporcionando caminhos novos a cada nova manhã, a cada nova oportunidade. Para mim, é importante neste momento saber se tem alguém aqui que tem o primeiro contato com a doutrina espírita, que está vindo pela primeira vez, primeiro contato. Que bom, muito bom. Então vamos lá, vamos iniciar. Eu vou lendo a parábola e a gente vai conversando para poder ir se situando nela, né? Porque isto é também como um homem que, partindo para outro mundo, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada qual segundo a sua capacidade. E seguiu viagem. Podemos já dar uma paradinha aqui para buscar uma compreensão maior. Então, estamos nós aqui em viagem, viemos para a carne, estamos assumindo este corpo físico para mais uma jornada evolutiva, pois sabemos que estar na carne é muito importante, porque é aqui que a gente vai desenvolvendo os nossos talentos através dos tempos, das reencarnações sucessivas. E aqui está o princípio da lei da reencarnação. A cada um segundo a sua capacidade. Viemos para cá, não programados para fazer aquilo que não está dentro da nossa capacidade. Vejamos só como tudo na obra divina é perfeito. Jesus já nos tem dito que Deus, nosso Pai, que é justo e bom, Ele não coloca fardo maior em vossos ombros do que aquilo que tendes condições de carregar. Então, todos nós viemos para cá com capacidades iguais perante Deus, que age com justiça, mas cada um trazendo suas possibilidades dentro daquilo que já tem conquistado através dos tempos. E seguiu viagem. O que recebeu 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que tinha recebido 1 só foi-se e fez uma cova no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Vejamos aqui que aquele que recebeu 5 talentos, veio para a carne imediatamente, ele não perdeu tempo. É aquele servidor, aquela pessoa que entende
qual é o propósito de estar aqui na carne e não perde nem um minuto sequer, porque a nossa reencarnação, os nossos dias aqui são muito importantes. Quando que nós teremos a oportunidade de retornar à carne novamente? E nós estamos aqui agora em oportunidade redentora. Então, saiu imediatamente para negociar com eles e ganhou outros 5. Veio com talentos. Vamos conversar um pouquinho sobre o que são esses talentos. Talentos são atividades sublimes. Todos nós viemos para a carne para desenvolvermos atividades sublimes. Ninguém veio para ficar na indiferença, na ociosidade, para matar, para fazer o mal por aí. Isso não está na nossa proposta reencarnatória. Isso são aberturas que a gente dá às nossas más tendências, aquilo que já temos vivido no passado. Chegamos aqui, nos deparamos com situações em que nós, pela nossa invigilância, deixemos com que essas más tendências tomem conta de nós. Então aqui entra a importância de a gente estar sempre sustentado no Evangelho de Jesus. Buscar essas orientações para que a gente se fortaleça diante da vida e sabe melhor se conduzir diante das situações. Então, voltando aos talentos, atividades sublimes, das mais simples às mais complexas, depende daquilo que nós já temos acumulado através dos tempos. Ser um bom pai que educa bem os seus filhos, ser uma boa mãe que educa os seus filhos dentro dos valores morais que o Cristo nos deixou e nos orienta a todos os instantes. Aquele que foi um bom administrador de posses no passado, hoje vem novamente e é inclinado a viver, a ser um administrador de uma empresa. Por quê? Porque ele bem administrou esses bens no passado. Então, são essas capacidades, são esses talentos que cabe a cada um de nós deixar aflorar. Eu preciso descobrir esses talentos em mim, em nós. Precisamos. E como fazer isso? Jesus já nos tem deixado uma dica, assim, uma orientação muito profunda. Ele diz assim, todos nós que saímos da colônia numa reencarnação planejada, porque a gente sabe que existem algumas situações diferentes, mas o normal é a gente ser acolhido, estar na colônia, se preparar para a vinda, fazer um planejamento reencarnatório. E aí nós saímos e passamos por um portal que diz assim: buscai em primeira mão o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será dado por acréscimo. Então, qual é o nosso objetivo primeiro aqui? Buscar o reino de Deus que está dentro de cada um de vós. E a sua justiça, vá buscar compreender as leis divinas. Através dos ensinamentos do Mestre, nós vamos conhecendo como nós nos funcionamos e como é melhor nos conduzirmos diante da vida. Buscando, estudando. E aí, então, continua, e o resto vos será dado. Quer dizer, essas situações, os meus talentos, eles vão aflorando naturalmente. Daqui um pouco você está numa faculdade, fazendo uma engenharia, sai de lá, vai para uma empresa. Daqui um pouco você está numa faculdade fazendo medicina, vai exercer a tua profissão de médico. Daqui um pouco você decide ser apenas uma dona de casa, educando os seus filhos. Está ali também o amparo divino. Então, esses são os talentos. Atividades sublimes sempre.
E veja que um veio com 5, outro veio com 2 e outro veio com 1. Por que isso? De acordo com as nossas conquistas, as nossas vivências do passado. Mas vejamos e tenhamos essa certeza. Se nós estamos aqui, todos nós viemos com talentos e com oportunidade. Esses talentos, eles são necessários que a gente descubra e desenvolva e faça render, para que a gente possa aqui permanecer, reencarnando ainda neste planeta. Ele vem trazendo o necessário para que eu possa aqui permanecer. Senão seria incoerência, né, da parte divina. E aí aconteceu o seguinte, vai acontecer com todos nós. Vamos ter que prestar contas do tempo que nós ficamos aqui. E do que temos realizado, quantos talentos, os talentos que foram sendo desenvolvidos por nós. E aí, depois de muito tempo aqui, né, o Senhor voltou e ajustou contas com eles. É o nosso desencarne. Nós vamos ter que acertar, né, nossas contas aí. Chegando ao que receber 5 talentos, apresentou-lhes outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe ao seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, já que fostes fiel no pouco, confiar-te-ei o muito. Entra no gozo do teu Senhor. E assim aconteceu também com aquele que ganhou 2. Ele rendeu mais 2. Só que tem particularidades aqui que nós precisamos dar atenção. Muito bem, servo bom e fiel. Aquele que veio com 5, rendeu, ele descobriu os talentos dele, rendeu, produziu mais 5. Foi fiel? Foi fiel, aquele que é fiel. Aí ele diz assim, foste fiel no pouco. Porque Deus pode confiar naquele que é fiel no pouco. Porque aquele que é fiel no pouco, ele vai ser também fiel no muito. Entra no gozo do teu Senhor. Mas aqui, tudo que eu já tenho estudado e buscado, por que ele diz que é pouco? Porque nós temos outras passagens, inclusive a parábola do semeador, que pode render 100 por 1. 100 por 1. Aqui ele rendeu só 1 por 1, porque ele veio com 5, aflorou os talentos dele e rendeu mais 5. O que ele quis dizer que é o pouco? Já garantiu a permanência, garantimos sendo fiel a nossa permanência aqui, mas nós podemos acelerar o nosso processo. Porque nós não viemos assim, você vai com 5, descobre os seus 5, desenvolve, renda, faça render os 5, mais 5 e tá bom, chegou agora. Mas a minha vida ainda não terminou. Então eu posso continuar rendendo e aflorando mais talentos. Porque nós temos muitas conquistas já do passado. E quando o trabalhador aqui na carne, ele consegue atingir já o objetivo, ele vai resgatando, ele vai puxando duplicatas dele lá da frente, e vai, por quê? Porque ele está fortalecido. Se ele está fortalecido, ele pode viver de repente aquilo que não estava planejado para a sua proposta reencarnatória.
E aí sim, ele vai acelerando o processo. Por quê? Porque a nossa evolução, ela é individual. Ela é nossa, então nós podemos sim fazer mais. Tem aquele que é mais lentinho, vai ser respeitado, mas tem aquele que acelera. A gente sabe como é que são as coisas aqui, né? Analisando-nos no nosso dia a dia aqui, né? Então, aconteceu, aí ele disse, entra no gozo do teu Senhor. Já garantimos a permanência de continuarmos, né? A permanência, o continuar reencarnando neste planeta. Entrar no gozo do Senhor é isso, é a gente desfrutar, continuar desfrutando das benesses que o planeta nos oferece, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. E aí, o que aconteceu? E por fim chegou o que havia recebido um só talento. Se a pessoa que veio com um talento, mesmo aquele que veio com 2, né? Mas vamos falar agora sobre aquele que veio com um só. Ele precisa focar. Ele veio com um talento, esse talento vai aflorar, ele precisa focar para que ele consiga permanecer aqui. Um dia perguntando para a espiritualidade, e eles, e através dos nossos estudos também, a gente comprova assim que geralmente é aquele que vem com faculdades mediúnicas afloradas. É aquele que nasce de repente na rua onde tem um centro espírita. É aquele que tem oportunidade ou já nasce dentro de um berço espírita. Para que ele foque naquela atividade ali. Porque, gente, a atividade mediúnica é uma atividade riquíssima, que faz com que nós consigamos resgatar muitos de nossos comprometimentos do passado. Porque aquele que se conscientiza e que aplica a sua faculdade mediúnica para o bem, ele vai acolher e amparar tantos irmãos em dor e sofrimento. Então, por isso que esse que vem com um, ele vem com essas faculdades, porque para alavancar, para que ele possa se defender ainda. Mas, infelizmente, com o moço aqui dessa parábola, não aconteceu isso. Não aconteceu. Porque aqui a gente sabe o quanto existe entre nós pessoas com faculdades afloradas e que querem se libertar disto, não querem assumir suas responsabilidades diante disso, porque gera responsabilidade. Trabalhar na messe do Cristo, tendo como amparo equipes espirituais superiores, exige de nós disciplina, perseverança, conduta evangélica, o vigiar e o orar constante. Então nós precisamos nos doarmos. E aí é que acontece que de repente as pessoas não querem se dedicar a isso. Então vamos adiante aqui. Senhor, eu sei, aí ele chegou dizendo, Senhor, eu sei que és homem severo, homem justo. Veja só o comprometimento deste cidadão. Eu sei que és. Ele sabia. Porque quando a gente age sem conhecimento de causa, a nossa culpabilidade é uma. Mas quando a gente deixa de agir ou age com conhecimento de causa, a nossa culpabilidade é outra. Vai ser superior. E aí ele continua dizendo, que ceifas onde não semeaste e recolhes onde não joeiraste. E atemorizado fui esconder o teu talento na terra. Olhe só, ele sabia
que Deus provê todas as condições para nós. Por isso que diz ali, que ceifas onde não semeaste. Quer dizer, nós temos todas as condições. Deus nos fornece a matéria-prima, Deus nos fornece as ferramentas. Estamos aqui para quê? Para que nós possamos trabalhar. Mas o trabalho de evolução é de cada um de nós. E aí ele diz: atemorizado fui esconder o teu talento na terra. Atemorizado. Medo. Quantos de nós falamos assim ainda? Eu falava isso. Vocês já perceberam que eu sou trêmula, né? Sou trêmula. Quantas vezes eu dizia: ai não, eu tenho medo de ir para o palco, porque eles vão perceber que eu sou trêmula. O que eles vão pensar? Quantos ainda pensam assim e estão enterrando o seu talento? Quantos que estão deixando de fazer, de realizar tarefas que gostariam de realizar, por pensar: não, mas o outro faz melhor que eu não posso me expor. Gente, eu estou aqui diante de tantos expositores espíritas, cada um com seu jeitinho, cada um com aquilo que tem para oferecer, desde que nós estejamos unidos, né, pela causa, pelo amor de nosso Mestre Jesus. Isso que é importante. Então, medo. Ah não, eu tenho medo. Acontece muito com a criança, com adolescentes. Eu trabalhei com adolescentes muito tempo e eu desafiava eles a virem para o palco. Desafiava o tempo inteiro, porque eles são muito... Eu tenho medo que o meu colega vai pensar, né? E aí ele enterrou o talento, infelizmente. Infelizmente enterrou o talento. Aí diz o seguinte: porém, o seu senhor respondeu: servo mau e preguiçoso. Veja que o Senhor não aceitou a desculpa do medo. Servo mau e preguiçoso. Porque muitas vezes nós não queremos assumir compromissos maiores. E nos negamos e perdemos estas ricas oportunidades. Sabias que ceifo onde não semeei e que recolho onde não joeirei. Devias então ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu teria recebido o que é meu com juros. Veja que aqui ele deixa uma dica muito importante em relação àquele que veio com um talento. Ele diz assim: deverias ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros. Aqui ele deixa claro que é atividade mediúnica. Porque quem são os banqueiros aqui? É essa equipe espiritual que nos ampara, nos assiste quando desenvolvemos essas atividades, quando estamos no trabalho, na messe do Cristo. E aí ele diz o seguinte: para eu receber com juros, quer dizer, para que quando você viesse um pouquinho mais evoluído. Porque quanto a gente aprende quando a gente abre esses canais para a espiritualidade. Jesus, o Espírito de verdade, numa passagem no Evangelho, ele deixa claro que a regeneração se dará com a comunhão sincera e fraternal entre espíritos e encarnados. Então, esta comunhão, ela sempre existiu e ela existe ainda mesmo sem a gente ter consciência dela. Mas ele deixa uma coisa bem clara: comunhão sincera e fraternal. Aí sim, nós recebemos este amparo a todo instante da espiritualidade, nos intuindo, através dos pensamentos, através das circunstâncias do dia a dia, através dos trabalhos mediúnicos, assim, diretamente por nós, pela psicofonia, psicografia,
As pessoas, os médiuns da casa sabem disso. Então, são atividades valiosíssimas, né? Tirai, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a todo o que tem dar-se-lhe-á e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem ser-lhe-á tirado. Então, olhe só que fala riquíssima de Jesus. Não adianta continuar dando algo para aquele que não está utilizando o seu talento. Não adianta. Adianta um professor explicar uma equação do 2º grau se o aluno não aprendeu a primeira? Não adianta. Então, aquele que tem, ele vai recebendo mais e mais. Por isso que ele fala lá no começo, foste fiel no pouco. Aqui ele está deixando claro que nós podemos receber mais e mais. É aquele que tem só ter por ter? Não. É aquele que recebe e que aplica no bem. Aquele pode seguir, ele vai recebendo mais amparo, mais orientação. Pedi e obtereis, buscai e achareis. Então, nós estamos diante de todas essas possibilidades. Estamos aqui na carne, viemos com talentos. Olha a parábola do trabalhador da última hora. Nós fomos aliciados para a vinha, nós estamos na vinha. Nós somos os trabalhadores. Vocês acham que alguém de nós ou algum de nós veio para a vinha sem trabalho, sem proposta de trabalho? Não, nós temos que trabalhar porque somos os trabalhadores da última hora. Tem muito significado isso também, que não dá agora para se aprofundar. Mas, mesmo aquele que já está, de repente, com a idade avançada, nunca diga, eu não tenho mais como servir. Olha o exemplo do nosso irmão apóstolo Paulo, quando ele caminhava para pregar nos estados vizinhos, lá nas cidades vizinhas, e quando ele disse para Jesus, eu não aguento mais, o meu corpo está cansado. Aí Jesus disse, agora você vai continuar trabalhando de outra forma. E hoje nós estamos aí diante das cartas de São Paulo. Jesus intuía Estevão, que já estava desencarnado, e Estevão ditava para Paulo, e hoje estamos com essas riquezas nas nossas mãos. E vem Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, abrir os leques dessas cartas todas, para que nós hoje, com a bênção da doutrina espírita, consigamos melhor penetrar nestas mensagens e compreender melhor estas orientações. Esta parábola que ora estudamos, o pouquinho que eu estou trazendo é muito pouco, porque dá para buscar muito mais, muito mais. Mas sigamos aqui então. Então, aquele que tem, aquele que aplica, ele vai receber. Não tem limites. Se eu ainda tenho tempo para permanecer na carne, novas portas vão se abrindo, novas oportunidades vão se abrindo, e eu vou descobrindo talentos que eu nem imaginava existir. Façam isso. Se deem a oportunidade. E vão perceber quanta riqueza jaz em nós. Nós não somos isso que pensamos que somos hoje. Nós somos muito, muito, muito. Somos filhos de Deus, já temos acumulado comprometimentos através dos tempos, mas temos também acumulado muitas virtudes, muitas coisas boas. E são esses talentos que precisam ser aflorados, para daí então vejamos bem, um músico, um que vem para um talento, que ele vem com o talento da música, ou da oratória, ou da retórica, o poder de convencimento, que chega aqui, tem 5.000 pessoas aqui escutando.
Vocês fazem ideia o quanto ele pode render se ali ele fazer bom uso da retórica, dessa capacidade, desse talento dele? Ou se comprometer também, diante de milhares de pessoas, se ele não saber bem aproveitar esta oportunidade, né? Então, ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Amigos, irmãos, nós não podemos mais esconder esta realidade. Nós não podemos mais nos enganar, achar que nós vamos ter a oportunidade de reencarnar aqui. Os ensinos de Jesus são claros. Olha o que ele diz: lançai-o nas trevas exteriores. Esse irmão perdeu a oportunidade. Ele perdeu a oportunidade. Então, o que são as trevas exteriores? Ele vai reencarnar num outro planeta, que não mais aqui na Terra. Em várias passagens Jesus fala isso. Ele diz assim, ó, eu os vomitarei de minha boca. Nós vamos reencarnar em mundos onde a mensagem de Jesus não chegou da forma que nós já recebemos, pela boca de nosso Mestre. Ele mesmo veio junto de nós e deixou tudo isso. Então nós não podemos mais ignorar essas informações. E aí, haverá choro e ranger de dentes. O choro, sofrimento, né? Sofrimento. Ranger de dentes, um dia a espiritualidade nos falou, é a saudade. A saudade de a gente já ter habitado um mundo como este e de repente temos que recomeçar. Perdemos os nossos talentos, porque as pessoas perguntam muito, mas isso não é regredir? A gente perdeu? Então não, a gente não perde. Olha o que ele disse lá, ele enterrou os talentos. Se eu enterro uma ferramenta, ela fica enferrujada, ela não foi utilizada. Então, o que vai acontecer? Ela está ali, mas eu vou precisar trabalhar sobre ela para fazer com que ela me renda frutos novamente. Certo? Então, nós temos muitos talentos em nós. Acreditemos nisso. Acreditemos no amparo da espiritualidade. Abramos os nossos corações que vêm as oportunidades. Pequeninas oportunidades no dia a dia para a gente ser útil. Tem uma passagem do Evangelho que diz: temei permanecerdes inútil, quando puderdes ser útil, porque a tranquilidade conquistada à base da indiferença para com o semelhante ou para consigo mesmo é a tranquilidade do mar morto, sereno por cima, tranquilo, mas o lodo fétido por baixo. Então, nós que estamos aqui, veja que nenhum de vocês levantou o braço no começo para dizer que não tinham tido acesso à doutrina. Então, nós estamos aqui, temos acesso. Pequeninas oportunidades no dia a dia se farão presentes, para que a gente vá aflorando isso, deixando com que essas ferramentas, esses talentos aflorem, para que a gente possa ser útil, porque vai permanecer aqui no planeta aquele que trabalhar em favor de si
e em favor do próximo. Nós vamos ter que desenvolver essas habilidades, deixar de lado o nosso egoísmo, nosso orgulho e partirmos para esta comunhão. Amai-vos uns aos outros, este é o maior mandamento que Jesus nos deixa, assim como eu vos tenho amado. Então, irmãos, o convite desta parábola é para que a gente mantenha essa vibração em nós, esse dinamismo, esta vontade de aprender e servir até o último minuto de nossas vidas. Vejamos, hoje nós temos tudo à nossa disposição. Será que teve alguém aqui que veio para cá sem um automóvel? Eu acho que não, né? Olhe só como nós temos possibilidades. Então, para a gente estar na messe do Cristo, para você saber se você está na messe do Cristo, eu sugiro o seguinte: quando você conseguir falar para você assim, ó, não, primeiro eu vou à palestra, depois eu vou na tua casa. Não, primeiro, não, hoje não dá. Hoje às 8 eu tenho compromisso no centro espírita. A minha família já sabe que se eles fizerem alguma coisa, eu só vou chegar depois do meu compromisso, primeiro com a minha busca espiritual. Então, isso é domar as nossas más tendências, porque o Evangelho diz que nós precisamos ir domando as nossas más tendências. Como é que isso vai se dando? As oportunidades vão aparecendo e eu vou dizendo para mim, não, primeiro isso. Ah, eu vou dormir, nossa, estou cansada. Não, aí vem aquele pensamento, uma leitura do Evangelho, para você se preparar para dormir, para o desdobramento, para você peça para Deus, para os teus espíritos protetores, para que você possa sair em desdobramento, continuar estudando no campo espiritual. Aí vem, mas eu estou cansada, vou dormir. Daí você vai dizer, não, primeiro a leitura do Evangelho. Aí nós vamos começar a domar as nossas más tendências. Porque a gente está aqui ainda muito no automatismo, naquilo que a sociedade nos impõe como certo e como, né? E vamos nos entregando a isso. E como a gente percebe, né, mesmo nos grupos de estudo, as pessoas, hoje eu não vou por isso, hoje eu não vou porque eu tenho isso, hoje eu não vou porque eu tenho que cuidar da minha netinha, hoje eu não vou por isso. São os nossos desculpismos. E aí daqui a poucos dias vão passando, chega o momento do nosso retorno, vamos ter que prestar contas. São Paulo já deixa claro em suas colocações que o dia da prestação de conta virá. E Jesus chega e ainda corrobora com todas essas colocações. Então, o meu convite é que vocês voltem para seus lares hoje, pensando no tamanho, na quantidade de talentos que jazem aí, para deixar que eles aflorem. São coisinhas boas que só vão nos fazer bem, para que a gente viva melhor, mantendo esse dinamismo, essa alegria de servir. Porque não existe alegria maior que a alegria de servir. Servir principalmente aquele necessitado que perdeu a oportunidade de fazer tudo isso que ora coloco para vocês enquanto estava na carne. E desencarna raquítico, esquelético, presos, muitos presos na própria consciência. E aí nós estamos na carne e estamos com esses poderes nas mãos para acolher, amparar esses irmãos. E quando a gente percebe, nós não precisamos enxergar com a nossa visão física, mas nós podemos sentir. O nosso sentimento de servir é o que mais nos fará feliz.
não tenhamos dúvida disto. Mas para que isso tudo aconteça, a caridade essencial, que é a primeira que precisa ser feita, é para nós mesmos. Porque eu, Matilde, se não tivesse buscado tudo o que eu estou falando para vocês, eu não estaria aqui neste momento, transmitindo tudo isso. Com plena convicção, não tenhamos dúvida, nunca, de todo este quadro que se desenrola ao nosso redor e o quanto bem nós podemos fazer, limpando a nossa casa, trabalhando na nossa empresa, em qualquer local que a gente estiver, basta a gente estar bem, com um padrão vibratório, vivendo com alegria e com satisfação em servir. Tenham todos, então, uma boa noite. Agradeço à equipe encarnada que me convidou, me proporcionou mais esta oportunidade, e agradeço também a Deus, a Jesus e a espiritualidade da casa que está aqui nos acompanhando neste momento. Matilde, nós agradecemos a tão esclarecedora mensagem. Obrigado. Então, gratidão é o sentimento que invade nossos corações. Corações alegres, por estarmos reunidos, ouvindo palavras de luz, palavras acerca da nossa vida espiritual, acerca do ser eterno. E mesmo nesse momento, tendo conhecimento de que tantos irmãos, nesse momento, vivem as aflições, mergulhados nas agonias do mundo temporário, enquanto nós aqui reunidos, ouvindo palavras de luz. Então, gratidão sempre. Nós agradecemos o nosso Mestre Jesus por todas as bênçãos derramadas na noite de hoje. E com a sua permissão, nós encerramos o trabalho de exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja e que Jesus nos abençoe a todos. Então, boa noite a todos e vamos ao trabalho do passe agora. Até mais.